Olá, eu sou o professor Tiago Licarião, do MDM Melhores do Mundo, e agora vamos fazer mais uma bateria de questões. Dessa vez vai ser sobre sociologia. Vem comigo e vamos trabalhar o tema de hoje. O tema é trabalho e sociedade, os processos de produção. Você tem aí um grande tema que vai falar sobre o que, vai trazer sobre o que. Esse tema é muito predominante no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então fica ligado, você é estudante do ensino médio, segundo ano. Então você tem aí, ó, trabalho e sociedade. Por um aspecto, você vai analisar as relações de trabalho, né, e os processos de produção nessa sociedade. Quais são as características do capitalismo, do modo de produção socialista, do modo de produção escravista, do modo de produção feudal, e quais são as relações de trabalho implicadas nesse modo de produção. Então é isso que você basicamente tem que saber, ok? Então vem comigo, vamos para a primeira questão. Primeira questão, observe a imagem a seguir do SSA da UPE. Vamos lá, né? Desde o início do século XX, o sistema capitalista reordenou as relações de trabalho por meio da organização da produção, o que possibilitou a acumulação de capital de forma flexível. Nesse contexto, o processo produtivo verticalizado apresentado na imagem denomina-se de. Então, uma das primeiras pistas, né? Esse processo produtivo ele é verticalizado, ele não é horizontalizado. Então, isso é uma característica diferente de outro modo de produção. E no início do século XX, a gente tem um sistema de produção muito comum, tá certo? Que é organizado nos Estados Unidos e aprimorado também, que é o Fordismo-Taylorismo, tá? Então você tem nessa imagem justamente o que é a esteira de produção, onde a divisão do trabalho ela é organizada, onde cada trabalhador vai fazer uma etapa dessa produção. No caso aí, a indústria automobilística foi um dos polos de frente, né, do Henry Ford, que também investiu, por exemplo, na indústria aeronáutica, mas nunca chegou a ter tanto sucesso, né? É uma história bem controversa também, de toda a sua trajetória, né, como grande industrial e magnata norte-americano. Então, o Fordismo é esse sistema, né, de produção em massa. E por que o Taylorismo também é importante você saber? Porque o Taylorismo, na verdade, representa as ideias de Frederick Taylor aplicadas por Ford na produção. Tá certo? Então, o Frederick Taylor é responsável pela administração científica da produção. Ou seja, o foco é analisar o tempo, o trabalhador nas suas atividades. Então, por exemplo, analisando o tempo do trabalhador, quanto mais ele se desloca, mais a produção perde tempo, entendeu? Mais ele perde tempo na produção. Então, por exemplo, quando ele faz um movimento mais curto, ele ganha em tempo. Logo, a produção ganha também em tempo e o resultado disso é, em menos tempo, os produtos, né, como os carros, por exemplo, serem feitos em maior quantidade por um menor tempo, tá bom? Então, a aplicação da esteira e dessa administração científica do Taylorismo no Fordismo foi crucial para que o Fordismo dominasse, né, o sistema de produção industrial automobilístico durante o século XX. Então, vamos agora para a segunda questão. A segunda questão está falando o seguinte, do SSA da UPE. O modo de produção é uma forma como a sociedade organiza e produz bens e serviços para serem utilizados e distribuídos entre seus membros com o objetivo de manter a coletividade. Então você tem o que aí? A conceituação do modo de produção, de maneira bem simples, tá? No entanto, nesse contexto, as relações que se estabelecem entre as pessoas sofrem transformações com base no desenvolvimento histórico das sociedades, provocando o surgimento de diversos modos de produção. Ou seja, quando as relações de produção mudam, o modo de produção acompanha esse processo. Então, cada sociedade vai ter uma relação de produção diferente e, consequentemente, um modo de produção diferente também. Ao longo desse assunto, você tem que entender as características de cada modelo de produção. Então, sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Veja, é conteúdo. Então, você tem que dominar e tem que saber, no mínimo, algumas características que diferem os meios de produção. A letra A está dizendo o seguinte, no modo de produção primitivo, o trabalho era coletivo. Até aí tudo bem. Os instrumentos utilizados para produzir o resultado do trabalho eram considerados propriedades privadas, pois cada indivíduo oferecia seus recursos materiais e força de trabalho para o bem-estar do grupo. Veja, recursos materiais e força de trabalho são conceitos advindos do capitalismo, tá certo? Venda de força de trabalho seria o trabalhador, né, que vai vender em troca de um salário. Então, na sociedade primitiva, no comunismo primitivo, não existe salário, não existe Estado, não existe esses aspectos da sociedade capitalista, tá bom? Apesar do trabalho ser coletivo. E outro ponto, não existia propriedade privada, que também é uma característica da modernidade.
Letra A, então, está errada porque apresenta outras características de um outro modelo de produção que não é o do comunismo ou produção primitiva. A letra B está dizendo, no sistema econômico escravista, as relações entre as pessoas eram baseadas na desigualdade entre os gêneros masculino e feminino, tá certo? Então, ó, as mulheres eram dominadas e submetidas às ordens e às normas dos homens, que na sua maioria eram pais ou maridos. Então, veja aí que nesse modelo escravista, a definição não era por gênero, essa divisão do trabalho ela não se dava por gênero, exatamente por gênero, tá certo? E outra coisa, né? Apesar de mostrar aqui outras características do ponto de vista cultural e não do ponto de vista das relações materiais. Então essa letra B aí ela não estaria correta, tá? Não explicaria como funcionaria o modo de produção escravista. A letra C vai dizer o seguinte pra gente, ó. No modo de produção asiático, as terras utilizadas para a agricultura pertenciam ao Estado. Porém, a divisão dos excedentes produzidos era igualitária, pois só existiam grupos privilegiados no momento da divisão do trabalho e tinham como função organizar e produzir mais. Isso aí é um equívoco, né? Essa divisão do trabalho e de grupos privilegiados, aliás, os grupos privilegiados já existiam muito antes dessa divisão do trabalho, tá bom? E quando a gente fala divisão do trabalho, isso é uma característica muito mais aprofundada da sociedade moderna. No caso aí, ele está falando do modo de produção asiático e os excedentes produzidos não eram distribuídos de forma igualitária, não, tá certo? Já tem aí uma sociedade bastante hierarquizada, né, e um acúmulo de excedentes produzidos de acordo com cada classe, né, de acordo com cada classe. Então não era igualitário. Então a letra C aí ela está errada. No caso da letra D, ele vai falar, ó, no capitalismo as relações entre os indivíduos se baseiam na interação entre a propriedade privada dos meios de produção pertencentes à burguesia e o trabalho assalariado oferecido pelas pessoas que não possuem dinheiro nem meios para produzir. Então você tem uma caracterização perfeita sobre o modo de produção capitalista, onde os trabalhadores vendem ou trocam sua força de trabalho, vendem em troca de um salário. E as propriedades, a propriedade privada dos meios de produção pertence sim à burguesia. Então a letra D é a resposta correta, ok? Vamos agora para a próxima questão. Tem um erro aí, né, no socialismo, né, na letra E. O principal objetivo é satisfazer as necessidades materiais e culturais dos indivíduos. Para isso, faz-se necessária a inexistência do Estado e, consequentemente, de um líder que controle os meios de produção público e coletivo. Não. Aí no socialismo, a produção desse meio é compartilhado. Não é necessário um líder que controle os meios de produção, porque senão o poder fica centralizado. E outra coisa também não é a inexistência do Estado. Ainda existe Estado no sistema socialista para poder organizar justamente o processo industrial para satisfazer, sim, as necessidades materiais dos indivíduos. Então, são algumas características proeminentes. Vamos agora para mais uma questão. Terceiro mostra aí uma charge, né? E vamos na leitura do texto tentar avaliar essa charge, interpretá-la. A charge a seguir representa aspectos de um modo de produção. Se a gente observar a charge, tem ali conceitos que caracterizam o quê? O modo de produção capitalista, como mais-valia, demanda e tudo mais, salário, são características proeminentes do modo de produção capitalista. Então, sobre esses aspectos, assinale a alternativa que aponta uma das características desse modo de produção econômico. Então, ele só quer uma característica, né? As outras vão estar erradas. Então, vou ver a letra A. O sistema produtivo está vinculado à propriedade coletiva? No caso do capitalismo, não. Seria aí uma propriedade coletivizada, mais característica do socialismo, por exemplo, de uma variação. Então, não seria, né? A propriedade coletiva e sim a propriedade privada é a característica. Então, a letra A está errada. Letra B, tá certo? O lucro é o principal objetivo e tem origem no compartilhamento dos meios de produção? Não, os meios de produção não são compartilhados, tá certo? A propriedade não é coletiva, ela é individualizada, tá? Ela é uma propriedade privada, olha aí. Você tem uma pessoa que vai administrar aquela propriedade, então você tem um acúmulo a partir dela. A letra C está dizendo, ó, o preço e estoque de mercadorias são regulados pelos processos de oferta e demanda? Sim, essa é uma característica do sistema ou modo de produção capitalista, né? Porque ó, o estoque de mercadorias e a saída dessa mercadoria e a produção vai ser regulada conforme a oferta e a demanda, que são duas leis aí, tá certo? Da economia, tá bom? A lei da oferta e a lei da demanda, tá bom? Então a letra C é a resposta correta. Por que não a letra D, né? A força de trabalho é trocada pela satisfação completa das necessidades materiais e culturais? Não, a força de trabalho, né? Ela não é trocada pela satisfação.
ela é trocada em virtude de um salário, tá? Ela vende sua força de trabalho, que seria os operários. Os operários vendem sua força de trabalho em troca de um salário, por assim dizer. E a letra E está errada também porque o dono dos meios de produção paga os insumos com a mais-valia, remunerando adequadamente os trabalhadores? Não, ele não remunera adequadamente se ele está tirando, se ele não está pagando o valor adequado do salário dos trabalhadores, que acontece com a extração da mais-valia, que é um percentual não pago. Ok? Então, terceira letra C, né? É uma das características fundamentais do modo de produção capitalista. E agora uma outra questão, né, do SSA também, ele vai dizer o seguinte, ó, a Revolução Industrial marcou fortemente o surgimento do capitalismo como modo de produção dominante das sociedades modernas. Isso foi um fato, né? Desde o surgimento da sociologia a gente avalia isso. Todavia, para que vigorasse como predominante, foram instituídas algumas características. Com base nesse contexto, assinale a alternativa que indica um desses aspectos do capitalismo industrial. Então veja, o capitalismo industrial, você tem vários tipos de capitalismo, mas no caso aqui ele está pedindo uma característica do capitalismo industrial. Você tem o capitalismo financeiro, de especulação e tudo mais. Mas o industrial você tem aqui, por exemplo, na letra A propriedade privada dos meios de produção. Essa já de cara já é uma característica do capitalismo industrial. Propriedade privada dos meios de produção, que segundo lá na teoria marxista, é uma característica do poder da burguesia. Tá bom? A B, inexistência de classes? Não, em toda a sociedade, para essa avaliação que a gente faz sociológica, né, sobre o capitalismo, vai haver classes sociais, não só no capitalismo, como em várias outras, com vários outros modelos de sociedade, por assim dizer. Esse conceito de classe social ele pode ser aplicado. Então, existe no capitalismo, sim, as classes sociais. A letra C está dizendo, o objetivo da economia como bem coletivo? Não, aí seria um objetivo do socialismo, do sistema socialista de produção ou do comunista. No caso do capitalista, não há essas diretrizes, tá certo? Letra D, controle de preços mantidos estáveis pelo governo por vários anos. Isso daí não é uma característica da sociedade liberal, porque a sociedade liberal, dentro do modelo capitalista, compreende que o Estado não deve intervir na economia, tá certo? Ou intervir o mínimo, ou qualquer intervenção é reprovável. Então ele não vai controlar os preços. Os preços têm que ser, na verdade, os preços eles têm que gerar competição. O que é o preço? É uma informação sobre o produto, né? E a partir do preço se gera também uma competição. Pelo que os capitalistas competem? Por nós que somos os consumidores. Vê que massa. Eles competem por nós. Então, quanto mais haver, a lógica do sistema capitalista quanto mais competição haver, mais controle de preços entre os comerciantes vai haver, né? Então, o que decide as decisões é aquilo que na teoria econômica clássica vai ser chamado de mão invisível do mercado. Deixar fazer, deixar passar, o laissez-faire, né? Então, tudo isso aí vai ser organizado pelo próprio mercado. Não vai precisar o Estado intervir, tá bom? Então, ó, planificação, letra E, e centralização da economia já não é uma característica de uma sociedade industrial e principalmente advinda da Revolução Industrial com o pensamento burguês de uma sociedade liberal, tá bom? Então você fica aí estritamente com a letra A, que é melhor esclarecida, né? Então, vamos agora para uma outra questão. A quinta, leia o texto abaixo. A eterna busca blanca também do SSA, tá? Você vê que a questão do SSA exige de você um amplo conhecimento, né, sobre várias questões desse modelo de produção, porque tem várias características conceituais, né, que você tem que estar atento, né? Então, ó, leia o texto abaixo. A eterna busca por reduzir custos pode levar o gestor a um dilema: centralizar os estoques e reduzi-los, ou manter estoques descentralizados, privilegiando a velocidade da operação em detrimento dos custos, tá certo? Em detrimento dos custos. Para empresas que têm múltiplas unidades, fica o dilema. Se o estoque é custo e reduzir estoque significa colocar mais dinheiro no caixa, o ideal é sempre reduzi-los. Portanto, centralizar é melhor. Mas a centralização aumenta o risco de ruptura e pode até parar a operação. Então, descentralizar é melhor. Porém, essa ação pode aumentar os estoques e, consequentemente, os custos. O que fazer? Então, ele traz uma problemática. Vamos entender agora, provavelmente, qual seria a solução dessa problemática. Ele fala, a prática mencionada no texto de reduzir os estoques é operacionalizada pelas indústrias, que produzem apenas a quantidade de um dado
produto de acordo com a demanda, porque é a demanda que vai puxar essa produção, sacou agora? Não é a produção que vai incentivar a demanda, tá? Então a lógica aí já muda, tá? Essa demanda, ela tem que puxar a produção para que a produção possa atender essa demanda de maneira adequada, para justamente ela controlar os gastos, controlar os insumos, né, na fábrica. Então, ó, tal prática é denominada por oferta pela demanda? Não. Redução de estoque não seria o termo mais adequado. Redução de estoque. Time delivery, esse termo ele não condiz com essa prática. Então seria o que? O just in time, tá certo? Que é justamente, né, produzir, né, um dado produto de acordo com a demanda. Aonde? Por quê? Porque o just in time, o produto ele vai sair na hora. Ele vai ser enviado para o consumidor de acordo com lotes específicos para atender demandas específicas, tá certo? Isso justamente é uma característica do sistema toyotista, tá bom? Por quê? Porque ao longo de anos o sistema fordista passou por diversas crises, principalmente a crise de 1929, e uma produção em massa se mostrou ineficaz, onde muitas vezes você produzia em massa, não havia o consumo, e aí num cenário de crise o que é que vai acontecer? Uma quebra, né? Você vai ter ali produtos parados, ninguém vai comprar. E como é que fica isso? Então, quando eu tenho um controle maior dessa produção em virtude de uma demanda e de um contexto econômico adequado, eu tenho como controlar essa produção melhor. Então, o just in time seria um dos métodos toyotistas. Então, letra D, tá certo? Vamos aqui agora, tá? Para o sexto quesito. A questão autoral eu fiz para vocês, então vamos ver como é que ela é, né? A incorporação desse método na produção automobilística ocorreu do seguinte modo: considerando o fluxo contínuo da produção, cada trabalhador de um posto se abasteceria, quando necessário, das peças do posto anterior ao seu, de modo que a fabricação de peças deste último apenas ocorreria em função da demanda ou alimentação daquele estoque, nem mais nem menos. Veja que ele descreve aí uma situação que é completamente diferente do modelo tradicional, esse modelo fordista-toyotista, fordista-taylorista. Vamos lá. Conforme descrito no texto, utilizar somente o necessário é uma característica do sistema de produção toyotista. Assinale a alternativa correta sobre essa prática. Então, no que consiste esse sistema de produção toyotista de controle? Não é? É essa basicamente a pergunta. Então, pessoal, na letra A ele está pedindo a gestão da produção ocorre para altas demandas, denominada sistema Kanban. Essa resposta não está correta, tá bom? Porque não é a gestão da produção que ocorre para altas demandas, e sim conforme uma demanda para que se controle a produção. Então, a letra B, a informação sobre a quantidade necessária de peças e a alimentação dos postos é o Kanban. Então, o Kanban é justamente isso. Ó. Ele descreve já isso no texto, quando ele fala, ó, desse método na produção automobilística ocorre da seguinte forma. Considerando o fluxo contínuo da produção, cada trabalhador de um posto se abasteceria, quando necessário, de peças do posto anterior ao seu. Porque ó, vai puxando ali, vai tirando. A cada momento que ele utiliza uma peça para produzir, para atender a demanda, conforme aquele número de produto X, ele só vai retirar do outro posto aquilo que é necessário. O sistema de Kanban também, para você ter uma ideia, é muito popular nas gôndolas do supermercado, na prateleira do supermercado. Você vê que quando está acabando, o vendedor chega ali e coloca. Ele nunca vai deixar 100 ou completamente cheio direto, não. Ele vai esperando sair um pouquinho. Quando ele vê que está acabando, ele vai lá e bota. Por quê? Porque vai sendo puxado aos poucos. E cada estoque ali vai sendo reposto. Então, tá certo? No sexto quesito você tem a letra B, tá certo? Letra B, tá? Essa é a caracterização mais adequada. No sétimo quesito, tá bom? Sétimo quesito. Questão autoral também. Taylor é atualmente considerado o pai da chamada administração científica. Olha aí, já falei sobre isso para vocês. Hoje constituída como matéria do conhecimento levado a cabo em situações que tratam da organização de quaisquer atividade do trabalho, desde a industrial, passando pela agrícola, financeira, comercial e governamental. Então, o sistema de Taylor, né, a administração científica do trabalho, não só é por causa do sistema fordista, ele pode ser aplicado em qualquer outro direcionamento, qualquer outra atividade industrializada ou econômica e empresarial, tá bom?
escritórios até, né? O comando da questão vai pedir o seguinte: Taylor sistematizou conhecimentos considerados importantes na indústria. Assinale a alternativa correta. Então está falando sobre o método de Taylor, né? No que ele consiste. A letra A está dizendo: os métodos de Taylor foram pouco eficazes ao longo do século XX? Não, porque na descrição da questão ele está dizendo que é bem mais amplo, né? Passando por diversas outras formas de modelos de produção. Né? A letra B: Taylor foi responsável pela forma de organização iniciativa e incentivo. Não, essa era a organização que ele observou antes dele estabelecer as normas da administração científica do trabalho. Né? Ou seja, essa organização iniciativa e incentivo era o seguinte: o trabalhador muitas vezes só fazia um trabalho se ele fosse incentivado com alguma coisa. Só que o Taylor queria ir além disso, para que o trabalhador pudesse também sair desse sistema incentivo e iniciativa, ou iniciativa e incentivo. Ele tinha que estudar melhor os trabalhadores, então foi o que ele fez. A letra C é o seguinte: o estudo do tempo é um dos elementos centrais na organização. Isso eu já havia dito para vocês, né? O estudo do tempo. Cada movimento que o trabalhador faz é a sua rotina. O Taylorismo vai o quê? Buscar controlar essa rotina, para quebrar justamente e organizar melhor a divisão do trabalho social e deixar de lado esse sistema iniciativa e incentivo. Então a letra correta é a letra C dessa sétima questão. Vamos agora para o oitavo, né? O oitavo quesito está dizendo o seguinte, ó: Henry Ford abriu caminho para que essa indústria se tornasse nos Estados Unidos e mais tarde, em âmbito mundial, o setor de maior peso em volume de produto e de valor adicionado. Identifica uma das características do Fordismo. Letra A: just in time? Não. Aí seria uma característica do toyotismo. Cooperação dinâmica? Essa decididamente tem cooperação, mas aí é nas fábricas do século XIX. Já não é uma característica do Fordismo. E racionalização da produção? Não, esse conceito ele não existe, porque o que existe é racionalização da produção, conforme o conceito de racionalização de Max Weber. D: produção e consumo em massa é a resposta correta, né? Produção e consumo em massa para atender sempre a demanda que supostamente estaria sempre disponível para a aquisição do produto. Letra E: trabalhadores polivalentes, já é uma característica do toyotismo, ok? Então, deixo vocês com essa resolução dessas 8 questões sobre processos de produção, sociedade e trabalho. Eu sou o Thiago Licarião, seu professor de Sociologia, e até a próxima aula.